Universidade Rino de Áudio da Semana. As pessoas certas buscam algo a mais. Devlin Maxwell, duplo diamante elite do Rino de Grupo. Já começo falando sobre gratidão, porque a gratidão, ela destrava merecimento. E aí vem a minha primeira reflexão, né? Se você acordasse, né? Olha só isso aqui. Se você acordasse amanhã e só possuísse o que agradeceu hoje, o que você teria? Imagina que a todo momento a gente precisa agradecer tudo que temos. A gente precisa agradecer que temos uma casa, que temos alimento, que temos conexão com pessoas que querem elevar o nosso nível de conhecimento. Então, agradecer é algo fundamental. Por isso que eu já trago de cara aqui essa reflexão para que, a partir do momento que você veja, você pare e reflita em cima de tudo que você tem. A partir do momento que você agradece o que você tem, aí sim você começa a destravar o quê? Merecer muito mais. E por falar em gratidão, eu não tenho como não agradecer a esses dois caras que eu amo de paixão, são meus mentores, são pessoas incríveis que, de fato, durante toda essa jornada empreendendo, transformaram a minha vida através de dedicação e de conhecimento, né? Já de cara, teve comigo agora recentemente, aqui na minha casa, Caio Loeben, o meu mentor, aquele cara que além de muita simplicidade, ele também tem muita conexão, sabe? Para mim, o Caio, ele é o grande visionário. Ele é o cara que consegue, de fato, enxergar muito além e consegue transparecer isso. Ele tem a capacidade de transformar mentes, né? Então, por isso que eu sou muito grato. E Lucas Batistoni, porque sempre foi um cara que me apoiou, sempre me encorajou, né, a poder dar o melhor de mim e ser melhor cada vez mais. É aquele cara que sempre me ouviu também e foi muito assertivo nos aconselhamentos. E para mim, a firmeza dele nas decisões que ele toma me inspira e faz com que eu também tome decisões de forma firme. Então, que você tenha mentores. Mentor é algo fundamental para que você possa crescer, para que você possa se desenvolver e você possa sempre ser melhor, desejar ser melhor a cada dia. Então, tá aqui a minha eterna gratidão a esses dois caras que, de fato, fazem parte da minha vida. Quero que você entenda que para você crescer, você precisa, obviamente, querer se desenvolver. Financeiramente, você só vai caber no teu bolso aquilo que cabe na sua mente. Então, aqui é para você entender por quem que eu já fui treinado, né? Eu já fui treinado por vários líderes, tive treinamento aí com Charles Duhigg, que foi o que escreveu o livro O Poder do Hábito, T. Harv Eker, no livro Segredos da Mente Milionária, Robin Sharma também, que escreveu o livro O Monge que Vendeu Sua Ferrari, John Maxwell, né? Esse cara é especialista em liderança e eu tive a honra de ter um treinamento presencial, todos os treinamentos presenciais também. Além disso, né, fui treinado pelo Thiago Nigro, o Primo Rico, Jordan Belfort, Lobo de Wall Street, por Flávio Augusto, do Geração de Valor, e tá aqui, né, esse cara que, para mim, é uma das maiores referências de empreendedorismo, de crença, de persistência, de inovação, Sandro Rodrigues, autor também do livro Crença Inabalável e presidente do Rino Group. Se você não lê o livro dele, Crença Inabalável, eu recomendo demais você fazer já de cara essa leitura. Também tive treinamento presencial aqui com a Luísa Trajano, o Wender Carvalho, Mário Sérgio Cortella e o Bernardinho. Sabe o que é o legal? É que 99% desses treinamentos presenciais, eu tive através da Rinode. A própria Rinode contratou essas pessoas, sabe? E, cara, imagina, eu nunca que eu iria conseguir, principalmente quando eu iniciei o negócio, poder pagar treinamento dessas pessoas. E a Rinode me deu acessibilidade para isso. E, obviamente, por quem que eu fui treinado, tá aqui. Eu fui treinado pela vida. E eu quero que você entenda que o verdadeiro treinamento, ele está no campo de batalha. A gente vai aprender aqui na teoria, mas a ideia é que tudo que você aprenda aqui, se coloque em prática, porque é exatamente no campo de batalha que a gente aprende, que a gente erra, e é importante errar, aprender com os erros para poder melhorar sempre que você
repetir a execução das próximas vezes, tá? Só para que você possa me conhecer um pouco, eu vim do interior de Pernambuco, uma cidade chamada Arco Verde, e eu hoje estou na capital. Eu moro na capital faz 30 anos, eu vim aos 10 anos de idade, tenho 40 anos hoje, e aos 20 e poucos anos comecei a fazer engenharia civil e me formei na Universidade Federal de Pernambuco. Dentro ali do período de estudo, eu percebi que eu poderia começar a empreender. E eu não queria ser funcionário. Eu vivi uma experiência como estagiário e eu era o primeiro a chegar, eu era ali o cara que era o que menos recebia e eu tinha muita responsabilidade nas obras. E quando eu olhava ali para o meu chefe, eu via alguém super, hiper, mega estressado, sabe? Tipo, cabelo branco. Eu não queria ser aquela pessoa. E aí eu pensei, olha, eu posso ter o meu próprio negócio porque assim eu vou ter minha liberdade. E aí foi quando eu decidi abrir uma empresa no ramo da construção civil, virei autônomo, achando que de fato ia ter uma grande liberdade, ia ter qualidade de vida. Só que ali foi onde eu percebi que, na verdade, eu era muito preso ao que eu comecei a fazer dentro da minha empresa. Eu era o primeiro que chegava, eu era o último que saía, e eu era muitas vezes o cara que recebia por último ou não recebia. Eu pagava todo mundo, pagava todos os empréstimos, pagava todas as despesas, e quando sobrava, aí sim era que eu conseguia, de repente, me pagar. Então eu percebi que durante muito tempo eu fiquei simplesmente trabalhando para pagar conta. Então eu trabalhava, pagava conta, trabalhava, pagava conta, trabalhava, pagava conta, e eu não gostava disso, né? Eu não sei se você conhece alguém que passa por isso, mas de fato é algo que acaba se tornando um grande pesadelo. E aí foi quando eu conheci o marketing de rede e eu ainda estava nas obras, eu trabalhava viajando muito, não trabalhava com obra de construção de edificação, era obra de rodovia, estrada, fábricas, barragens, parques eólicos, então eu não vivia em casa. E quando eu conheci o marketing de rede, inclusive, eu estava no meio de uma viagem e recebi aquele convite: olha, eu tenho um projeto para a gente iniciar, e eu queria muito que você estivesse dentro. Eu nem perguntei o que era, achava que era um projeto de engenharia. E aí eu voltei de novo para Recife, né? Eu estava viajando, ainda estava na metade do caminho para chegar para a obra que eu ia. Eu estava a 400 quilômetros do caminho, pra você ter ideia como eu estava longe. Mesmo assim, eu voltei. E aí foi quando eu conheci a indústria do marketing de rede. Não fazia ideia de que aquilo existia e já de cara me encantou muito os olhos, né? E ali eu percebi que, caramba, eu consigo construir, na verdade, o que eu sempre quis, né? Uma liberdade. Consigo construir algo que me traga uma renda residual. Então, basicamente, o que aconteceu foi aquele filme, igual o filme Matrix, né? Como está aqui no meu slide, onde me apresentaram duas pílulas. A azul, a azul seria para eu continuar a vida que eu estava, e simplesmente seguir, e eu já sabia onde é que isso ia parar. E a vermelha, quero tomar a decisão de viver um novo mundo, né? E que novo mundo é esse? Um novo mundo é você parar de acreditar naquilo que você foi educado a vida toda. A gente é educado para quê? Para estudar, para fazer uma faculdade, para conseguir um bom emprego, trabalhar ali por 40 anos e se aposentar. Isso é implementado na nossa cabeça. E quando a gente pensa que lá na frente, um dia eu vou parar para descansar, você percebe que a aposentadoria é algo que não consegue trazer para as pessoas qualidade de vida, e elas continuam trabalhando mesmo depois de se aposentar. E o marketing de rede, você consegue de fato construir algo que é extremamente libertador e duradouro, tá? Aqui é um pouco da minha história, né? Eu iniciei aqui já, eu já era muito, eu era autodidata e eu já sempre tive um senso de autorresponsabilidade de não depender, por exemplo, do meu patrocinador para poder fazer reunião por mim, sabe? Não. A primeira reunião que eu vi, eu lembro que já de cara no dia seguinte eu já estava vendo vídeo no YouTube de apresentação, saber como era que eu poderia falar para os meus principais amigos. E aqui está a minha primeira caseira, né, onde eu convidei aí todos os meus melhores amigos para poder conhecer. E ali eu já estava apresentando de coração mesmo. Vai como dá, tá? Eu já te aconselho, se você não apresenta plano ainda,
vai por mim. Olha para aquilo ali que você já tem mais ou menos um entendimento, leva teu patrocinador juntos, se você estiver no começo, mas se joga, aproveita, sabe? Gera essa experiência na tua vida, que isso é bacana. Ainda vivia nas obras, ainda trabalhava em paralelo, e aqui foi meu primeiro reconhecimento. Foi aí a primeira vez que de fato eu subi no palco e minha nossa, eu não tinha reconhecimento no que eu fazia e vim para cá e já ter reconhecimento era algo de fato assim, tipo, de outro mundo, né? É algo surreal e quando eu experimentei isso, eu não queria mais deixar de ser reconhecido. E aí o tempo foi passando, né? E veio a primeira década. Hoje eu tenho 10 anos de história aqui na Rinode, onde eu comecei minha trajetória lá em 2015, e essa trajetória eu percebi que várias conquistas foram aí de fato acontecendo, né? Ganhei várias premiações, ganhei resort, já fiz vários cruzeiros também, já fiz viagem internacional, inclusive agora recentemente, né? Teve a viagem para Cancún, né, onde eu estive lá, tá aí até a fotinha do passaporte, onde eu estive lá em Cancún também. Minha última viagem internacional foi para Buenos Aires, que foi realmente absurda, uma experiência incrível, que lugar maravilhoso. É aqui do lado, recomendo demais que você coloque aí no seu quadro dos sonhos para conhecer, que vale muito a pena. Além disso, meu último reconhecimento no palco, né? Imagina, eu estava sendo reconhecido anteriormente ali pelo meu primeiro nível no palco, e de repente anos depois, eu estou sendo ali reconhecido no Clube do Milhão, né? Já fiz aí mais de 1.200.000 reais dentro do projeto. E o legal é isso, é porque aqui você vai trabalhando, você vai aprendendo, você vai executando, e é muito diferente de faculdade, né? A faculdade você passa 5 anos ali e você simplesmente aprende a teoria, você não recebe absolutamente nada. Dependendo de algumas faculdades, você tem que pagar a cadeira do estágio, então você nem recebe. E não, aqui é uma escola, é um aprendizado contínuo, onde você ganha para aprender, e cada vez mais você executa, você melhora. Então, eu desejo demais e eu acredito demais que você que está aqui conectado, você está dando o seu melhor, também vai subir no palco aí para ser reconhecido com o seu Clube do Milhão. Escreve aqui no chat se você acredita. Escreve aqui assim, ó. Eu acredito. Eu acredito. Pode escrever. E aqui, né, reconhecimento que para mim está na minha cabeça até hoje era um sonho poder. Porque ser reconhecido já é algo maravilhoso, mas ser reconhecido no Clube do Milhão, você meio que chancela uma carreira, sabe? E esse foi meu último reconhecimento. Ser reconhecido no palco por várias pessoas que eu admiro demais, não tem preço. É de fato você provar que a persistência dentro da carreira do marketing de rede, ela vale a pena e de fato acontece. E eu desejo demais que você também seja reconhecido no palco, tá? Escreve aqui no chat. Eu vou ser o próximo milionário. Tá? Escreve aqui se você realmente acredita nisso. Escreve porque quando você escreve, você declara para o universo, tá? Não sei se você já ouviu falar no termo legalidade. Então, quando você escreve, você faz exatamente isso. Você faz com que o universo todo, sabe, com que essa atração ela aconteça. Eu acredito demais você que está aqui, que você também pode ser reconhecido como o próximo milionário da sua família. Então escreve aqui no chat quem vai entrar, quem vai subir no palco para ser reconhecido no Clube do Milhão, tá? Escreve, eu vou ser o próximo milionário, eu estarei no palco como o próximo milionário da minha família, vou levantar a placa, é isso. Escreve aqui, declara que você vai ser, de fato, a pessoa que vai transformar, inclusive, as próximas gerações da tua família, tá? Quando a gente fala sobre família, isso aqui é o que me move. São as pessoas que eu amo. É por elas que eu faço e me dedico todo santo dia, que eu dou o meu melhor, desde o primeiro dia de negócio, até hoje. Então, eu não sei se você tem a noção de como as pessoas ao seu redor podem ter as vidas delas transformadas por causa de uma decisão sua, sabe, do seu esforço. Então, tá aqui, minha família linda, que de fato, quando nem todo dia você vai estar motivado,
Nem todo dia você vai querer levantar da cama, nem todo dia você vai querer fazer o trabalho, você vai querer fazer uma ligação, você vai querer fazer uma contactação, você vai querer colocar um nome na lista, nem todo dia você vai querer apresentar plano, nem todo dia você vai querer ir para o evento, mas independente de você sentir vontade ou não, você olha para aquilo que te move e é por isso que você vai fazer mesmo sem ter vontade, porque também vai chegar o dia que você vai estar motivado, que você vai estar com vontade de fazer a ligação, de dar o plano, de se conectar com outras pessoas, de fazer um patrocínio responsável, tá? Então, defina, escreva por quem que você faz esse negócio, tá? E aqui são um pouco dos meus sonhos, coisas que eu quero conquistar. Quadro dos sonhos, eu sempre gosto de renovar, eu sempre gosto, sabe, de colocar algumas coisas ali que eu olhe, eu inspire assim e eu possa sentir até a realização mesmo, sabe? Eu ali nos lugares que eu quero ir, eu quero ir no Canadá, sabe? Eu tenho vontade de ir na Alemanha. Eu quero ter um carro maravilhoso, uma Mercedes importada linda, sabe? Um guarda-roupa assim, cheio de ternos, sabe? Eu adoro me vestir desse jeito aí, como eu tô na foto também. Eu quero ter uma casa automatizada, sabe? Onde eu entre assim e fale, Alexa, abrir a cortina, ligar a TV e ligar o ar-condicionado e a casa toda se mexer desse jeito, sabe? Então. De fato, é muito importante que você tenha esses sonhos de uma forma visual, né? Eu tenho 3 filhos e tá ali o pezinho, porque eu quero mais outro. Pois é, vamos popular o mundo. Vamos popular o mundo, porque o mundo precisa de mais pessoas boas e eu tô nessa missão aí também, tá? E eu vou falar para vocês sobre a minha ferramenta favorita. A minha ferramenta favorita, na verdade, é esse livro de cabeceira. É um livro de consulta que é Como Ficar Rico no Multinível, que foi escrito nada mais, nada menos pela grande referência mundial, Lucas Battistoni, meu amigo, meu mentor também. E esse livro, ele é um livro para que você, sempre que for fazer alguma atividade, você possa consultá-lo antes de executar. Se você for fazer uma atividade de convite, abre na página, lê antes de fazer o convite, contactar e convidar, que você vai ter aqui as melhores instruções, sabe? Se você for fazer uma atividade de fechamento, vai lá, abre, e você vai perceber que esse livro ele vai te direcionar de uma forma muito assertiva. Você vai refrescar sua memória e quando você for colocar em prática o que está escrito aqui, você vai ter resultado, tá? Então, por isso que eu elejo aí como a minha ferramenta favorita. E vamos ao passo, né? Ao passo de hoje. O que é que a gente vai falar aqui? A gente vai falar simplesmente no maior calo que existe da maioria das pessoas. As pessoas elas conseguem fazer convite, elas conseguem fazer uma lista de forma fácil, usam os produtos, se conectam no sistema, sabe? Apresentam um negócio, mas na hora de fazer o fechamento, é, a grande maioria das perguntas que as pessoas fazem para mim, né, os meus liderados, é sobre fechamento, como fechar um negócio. Então, já de cara, eu quero trazer para você aqui uma informação que é para que você não se frustre, tá? Por a gente ter informação, por a gente ter informação antecipada, a gente não se frustra. Nem todas as pessoas que você apresentar a oportunidade vão fechar com você. É óbvio isso, tá? Já de cara, eu já trago para você essa informação para que você já vá lá para o fechamento tendo essa consciência, mas não significa que você não vai executar alguns passos aqui dessa atividade, tá? E aí, essas pessoas que não fecham com você, muitas vezes é somente um ainda não. Elas não fecham naquele momento. Porém, elas precisam muitas vezes de alguns processos ali que você vai executar, que é o que você vai aprender aqui hoje, que no decorrer da jornada, da sua jornada, algumas pessoas vão fechar no mesmo dia, outras no dia seguinte, outras 3 dias depois, outras uma semana depois, outras um mês depois, outras um ano depois, outras um ano e meio depois, outras 7 anos depois. Eu tive já caso de acompanhamento ali, né? De 7 anos depois de uma apresentação, a pessoa se cadastrar comigo e virar meu direto. Ponto, tá? Então entenda que um não é um ainda não. Nem todas as pessoas elas vão fechar e outras elas vão fechar.
E as que não fecharem, essas pessoas elas devem ser acompanhadas, principalmente nos próximos dias, tá? Então, segundo ponto, apoie a pessoa, dizendo que você vai ajudar ela desde a montagem do combo, porque isso leva segurança, tá? Isso leva confiança, até orientá-la a desenvolver o negócio. Você vai orientá-la para que ela tenha os primeiros resultados e que ela pode confiar em você, porque você já sabe o caminho. Tá? Isso é muito importante. A pessoa ela precisa entender que ela não está ali lidando com um amador. Devem, eu estou no começo do negócio, não tem problema. Você pode estar junto da sua linha ascendente ou de algum diamante que possa também te apoiar, mas é muito importante que você leve essa segurança. E o terceiro ponto é reforce a decisão delas, tá? Essas palavras que, de fato, sabe, cara, parabéns, é isso, vamos embora porque já deu certo. Isso também gera confiança, sabe? Isso faz com que a pessoa entenda que, cara, é esse o caminho que eu realmente devo seguir, é por aqui que eu acredito que eu vou conseguir realizar aquilo que eu tanto desejo, sabe? Tipo, sair daquelas dores que eu tenho. Então, anota, tira o print aqui dessas dicas, porque o resultado ele tá ali nos pequenos detalhes, tá? A gente sempre fala que o dedo mindinho é o detalhezinho, né? Então, os detalhes fazem muita diferença no negócio. Tenha postura, acredito que quando a gente vai apresentar a oportunidade, nós temos a oportunidade na mão. Nós sabemos que se aquela pessoa ela iniciar o projeto, ela vai ter a vida e a realidade dela totalmente transformada, porque começa mentalmente, e obviamente isso vai vindo pelo financeiro também. E assim, se você vira essa chave, você não fica implorando para que a pessoa entre no negócio. Se ela entende que você é quem tem a oportunidade na mão, você se torna o interessante e não o interessado. Então, faça, inclusive, com que a sua leitura corporal, essa confiança nas palavras, sabe, em falar que você tem um negócio incrível nas mãos e que vai fazer com que ela transforme a vida dela com a ferramenta que você está apresentando, isso faz com que você se torne a pessoa interessante e não simplesmente aquele interessado em que a pessoa entre no negócio, tá? Lembre-se, tudo é lei dos números. Então, se você faz o seu trabalho todo bonitinho, sabe? Se você tem ali uma consistência, o número vai bater. E as pessoas certas, elas vão entrar no negócio. Quem são as pessoas certas? Aquelas pessoas que querem algo a mais. E é muito importante que você tenha pessoas que querem realmente algo a mais no seu negócio. Por quê? Porque são essas pessoas que vão levar você para o próximo nível. Então, quando você tem postura, inclusive, você já está comunicando isso. E a pessoa ela entra no negócio com você já sabendo que você é uma pessoa de postura e que ela vai fazer um trabalho realmente muito sério para transformar a vida dela junto com você. Quando você tiver ali naquele meio onde tem outros líderes, ou tem outras pessoas que têm resultado, sabe? Muitas vezes são em eventos, seminários ou APMs. Aproveite para que você possa fazer com que o seu convidado conheça outras pessoas diferentes também, porque isso gera prova social. Tá? Tudo isso faz parte dessa energia do acompanhamento junto com o fechamento, né? Quanto mais pessoas o seu convidado conhece, quanto mais depoimentos positivos, né, ele tiver, mais ele vai sentir essa confiança de tomar a decisão de fazer o cadastro dele, de escolher os produtos e de passar o cartão e pegar o combo, tá? Então, conecte o teu prospecto com experiências diferentes de outras pessoas, com outras histórias também. E se você não tem APN na sua cidade, não tem problema. Você pode utilizar exatamente isso aqui. Você pode utilizar o digital, você pode utilizar uma ligação. Você vai lembrar de pessoas que têm resultado no negócio e você vai fazer ali o trabalho para coletar esses depoimentos, criar esse network também, mesmo que seja de forma online. Eu tenho pessoas que fazem parte do meu negócio, estão a 300 quilômetros de distância de onde eu estou, não tem sistema na cidade da pessoa, mas ele sempre apresenta o plano. Ele fala: Ó, posso dar uma palavrinha aqui junto contigo para poder a pessoa te conhecer? Cara, isso aqui já é muito relevante, tá? Então, utilize e crie o networking para que aquela pessoa que você está levando para a reunião, para que a pessoa conheça o projeto, ela também aumente muito mais a confiança por conhecer ali outras pessoas também. Então,
já de cara, eu quero que você tenha essa atitude, pare de ter medo de ir para o fechamento. Como é que você tem realmente uma atitude quando você vai para o fechamento? Quando você já dá a ordem de comando. A ordem de comando é quando você sabe fazer perguntas para que a pessoa possa te responder ali, se ela está decidida a fazer ou não. Então, imagina que nesse cenário você está aqui vendo a apresentação, no APN, por exemplo, junto com o seu prospecto. Sabe, quando terminar a apresentação, que já tiver tido todos os depoimentos, que a pessoa já entendeu, né, que ela já vai ter ali, construir ali um ativo e que ela só precisa tomar a decisão de pegar o combo, o que que você vai fazer? Com entusiasmo, com energia, você simplesmente vai chegar do lado da pessoa, sabe? Eu até gosto de bater na perna da pessoa. E aí, vamos trabalhar junto? É fazer a pergunta, sabe? E estende a mão. Estende a tua mão. Olha isso aqui, ó. Linguagem corporal. Quando a gente fala sobre estender a mão, sorrir e perguntar para a pessoa, e aí, vamos trabalhar junto? Isso aqui, gente, linguagem corporal, já está comunicando para a pessoa, vamos embora junto comigo e transformar essa realidade. Então, lembre-se, quando a gente fala sobre fechamento, você precisa melhorar sempre que você tiver a oportunidade a sua habilidade de quê? Comunicação. A comunicação, ela é feita muito mais pela sua comunicação corporal do que simplesmente pelas palavras e pelo tom de voz. E é óbvio que se você tiver as palavras certas, com a tonalidade de voz certa e a comunicação corporal, sabe, a pessoa, ela já de cara vai se mexer. Ela vai ficar até meio assim de dizer não. Ixi, caramba, né? Tá tão empolgado aqui, já tá apertando a minha mão, e quando você estende a mão, é óbvio que a pessoa não vai querer te deixar no vácuo, ela automaticamente vai querer fazer o quê? Apertar a sua mão para poder te dar uma resposta. E é dessa pergunta onde inicia todo o processo de fechamento. Aqui é quando você precisa decidir curtir essa jornada. Você precisa entender que é muito importante é, iniciar a partir de uma atitude sua o processo de fechamento. Que é quando a pessoa ela vai falar. A partir desse momento, lembre-se, uma grande habilidade da comunicação é saber ouvir. Então você precisa, nesse momento, simplesmente fechar sua boca. E aí, vamos trabalhar junto? E cala a boca. Quem falar primeiro, perde. Nesse momento, você vai abrir os seus ouvidos e aí você vai praticar algo dentro da comunicação, junto com inteligência emocional, que é super importante e que de fato leva as pessoas a terem muito resultado. Uma coisa chamada empatia. Por que empatia? Se você, não sei se você conhece esse termo, mas empatia é você se colocar no lugar do outro de forma genuína. Então, quando você simplesmente passa a ouvir as pessoas, ela vai te entregar todo o ouro. Ela vai falar sobre as dificuldades que ela tem, ela vai falar o motivo por que ela quer fazer o negócio, o que é que faz ela não iniciar naquele momento, sabe? Então, assim, é daí onde você vai virar sua chave para se importar verdadeiramente pelas pessoas. Então, não olhe para os seus prospectos como dinheiro na sua conta. Olhe para os seus prospectos como você é uma ferramenta de transformação para aquele indivíduo que está na tua frente, que muitas vezes ele enfrenta uma dificuldade absurda dentro da casa dele, que você às vezes não tem noção, e que a partir desse momento que você decidiu abrir os ouvidos, você vai adentrar na vida daquela pessoa e você vai buscar sentir o que ela sente para que você possa levar solução para os problemas que ela de repente apresentar para você. Você acabou de ouvir As Pessoas Certas Buscam Algo a Mais com Devlin Maxwell, duplo diamante elite do Fino D Group.